O ideal é você tentar utilizar uma plataforma específica para as suas consultas de telemedicina. Quando eu falo plataforma, no caso, é um prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, para ficar tudo ali dentro integrado. Aí vai depender do que você contratar. Alguns prontuários eletrônicos têm um aplicativo, onde o paciente, né, ele vai acessar aquele aplicativo, vai agendar a consulta contigo, e tem como se fosse uma ferramenta de chat, igual aqui, como você está falando comigo, ou um MSN, ou um WhatsApp, né? Só que é dentro da plataforma. Então, vai ter mais segurança, porque ele foi desenvolvido para ser utilizado pelo médico e o paciente. Então, tem que atender LGPD, criptografia das informações, né? Atender, né? Se atender a legislação americana, IPA, né? Melhor ainda, né? Ou HIPAA, né? HIPAA, né? HIPPA, né? Melhor ainda. O paciente podendo enviar por dentro desse sistema é melhor, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um sistema que eu utilizo, né? E o paciente pode mandar o arquivo antes da consulta e ele já vai ficar anexado no prontuário dele, não é maravilhoso? Aí quando eu abrir já está lá e também fica anexado no prontuário. Você não precisa pedir para escanear, tirar cópia, tirar foto e anexar no prontuário, já vai ficar tudo pronto junto. Eu acho melhor assim. E se o paciente pode mandar antes da consulta, melhor ainda, porque já vai ficar dentro do prontuário dele. Quando você abrir, já está tudo lá. Espero ter esclarecido, tá? Mas eu sou desse lado, assim, que eu prefiro que mande antes. Sempre é melhor você utilizar essas ferramentas para você fazer a sua interação com o paciente. Outro dia eu vi uma live, né, sobre a telemedicina, tinha um ex-conselheiro do Conselho Federal de Medicina, uma atual conselheira, né, era de uma associação, né, não vou falar aqui qual, né, mas era de uma associação médica, e aí eu estava assistindo e eu achei até assim, né, muito legal a posição deles e tal, mas mesmo quem escreveu as resoluções, talvez esqueceu de uma parte lá, porque a resolução, ela fala que você pode usar o prontuário físico ou eletrônico, e quando você usar o prontuário eletrônico, tem que ser numa determinadas regras, né? Então, a empresa mesmo que vai te oferecer um prontuário eletrônico, ela já vai dizer se ela atende a regra ou não, e você pode indagar, né, sobre essas questões. Ó, já vocês atendem as regras da resolução do Conselho Federal de Medicina, de Telemedicina, vocês arquivam esses prontuários eletrônicos de que maneira? Tem que ser arquivo em nuvem, tem que ter backup, né? Tem que ter segurança das informações. Vocês atendem a LGPD? Você vai também ter que perguntar essas coisas para saber se está tudo ciente. E outro ponto importante, essas empresas que prestam serviços relacionados à parte médica, elas devem ter um médico de responsável técnico. Então, a empresa que você contratar, verifica se ela tem um médico de responsável técnico, tá? Mas, entre outras coisas que foi falado nessa live, um ponto me ficou um pouco fora, né? Porque, assim, a resolução não fala que é proibido você utilizar o WhatsApp, nem outras ferramentas. E lá até falaram que era proibido. Mas a resolução não fala isso, ela não fala que é proibido, ela fala que é obrigatório o registro das informações, seja em prontuário físico ou eletrônico. Mas ela não diz como você deve fazer a telemedicina. A resolução não diz exatamente isso. Ela diz que é o registro das informações e tal. Mas como você vai fazer a videochamada, a interação com o paciente, ela não diz especificamente isso. Mas eu concordo com a visão dos conselheiros ali naquela entrevista, naquela live, que você não deve utilizar o WhatsApp por falta de segurança, mas não que é proibido, 100% proibido. Existe até resolução falando de como você pode usar o WhatsApp para fins de orientação. Esse parecer, se eu não me engano, é de 2017. Então, você tem um parecer que já falava sobre o uso do WhatsApp, tirar dúvidas de pacientes conhecidos, né? Enfim, várias coisas assim. E então, vamos pensar não pelo que é proibido, mas pela sua segurança e a segurança do paciente. O que é mais seguro? É utilizar ferramentas desenvolvidas para esse fim, para fazer telemedicina. E essas ferramentas, né, são prontuários eletrônicos com ferramenta de videochamada, criptografia das informações, atendendo LGPD, mandando o termo de consentimento livre esclarecido antes e assinatura eletrônica do documento no final. Então, até a doutora Larissa Soares deve estar perguntando no Instagram, né? Quando o volume é pequeno, posso usar Google Meet, Teams, Word para prontuário? Então, doutora Larissa, olha que interessante. O Word não pode ser usado como prontuário. Se você não assina esse documento com certificado eletrônico no fim, ele não tem validade. E
o Word ele pode ser adulterado, né? Então, não tem lá o horário, né, de fechamento certinho com chave de segurança que você encerrou aquelas informações e fechou o prontuário. Então, eu não recomendo. Se você tem um volume pequeno, existem empresas que prestam serviços de uso de prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada que cobram por uso, não por mês, né? Então, você pode procurar uma empresa nesse sentido também. O Word não serve como prontuário, porque ele não tem assinatura eletrônica no final. É preferível que você faça no papel, porque na resolução diz que você pode fazer o registro das informações em meio físico, né? Parece meio contradicente, assim, né? Mas é o que está lá. Você pode fazer o registro das informações em meio físico. Está lá na resolução. O que é aconselhável, então? Né? Eu vou fazer em meio físico. Escreve lá. Utilizei ferramenta XYZ para fazer a videochamada. Como eu falei, lá na resolução não diz que é proibido usar Google Meeting, Teams, né? Outro que é muito famoso, Zoom, né? Não diz que é proibido. Mas, por exemplo, o Zoom, existe um tipo de Zoom específico para a telemedicina. Então, esse já é melhor. É claro que é uma assinatura diferente, mas existe, tá? Só para vocês terem noção. O MEMED, Larissa, na minha opinião, dá para usar, se você quiser fazer a anotação livre lá, porque ele assina no final. Ele não é um prontuário eletrônico, mas o documento gerado no final, ele fica com uma assinatura eletrônica e chave de fechamento de hora, né, dia e hora que foi encerrado aquele documento. Nesse ponto, é melhor do que usar o Word. Então, é interessante, né, que a resolução fala isso. Ou você usa registro em meio físico ou meios eletrônicos, mas os meios eletrônicos devem atender algumas regras. E o Word não atende essas regras.